Olá, tudo bem? O poeta chileno Pablo Neruda escreveu uma vez que escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final, e no meio você coloca as suas ideias. A frase meio irônica do Pablo Neruda não deixa de ter uma grande verdade. A escrita é um ato de comunicação de ideias. Nós que estamos no mundo acadêmico, sejamos nós professores e estudantes, e que seja de qualquer um dos cursos que nós fazemos, todos nós somos convidados a constantemente argumentarmos e expormos as nossas ideias, comunicarmos os nossos pensamentos. Então, o ato de escrita é muito importante para a vida acadêmica. O ato de escrita faz parte daquilo que nós consideramos um dos centros focais, um dos focos centrais da nossa vida estudantil. E eu diria mais ainda, eu diria que saber escrever ou saber se comunicar, comunicar ideias corretamente, é uma coisa que tem a ver com o próprio desenvolvimento nosso como indivíduos humanos. Quem escreve, quem sabe comunicar bem as suas ideias, acaba desenvolvendo, portanto, um grande potencial, o potencial de ser humano plenamente, não é? Eu queria aqui dar algumas dicas, porque muitas vezes as pessoas pensam que escrever é um ato muito difícil, que escrever é alguma coisa muito complicada, que está fora, muitas vezes, do âmbito das pessoas normais, não é assim? Muita gente pensa que escrita é sempre uma arte. Ora, tem sim uma arte da escrita, mas tem também aquilo que eu estou chamando aqui de comunicação de ideias. Isso não necessariamente precisa ser uma arte, pode ser simplesmente vamos dizer assim, um desenvolvimento, uma capacidade, uma habilidade de escrever bem, né? De escrever de forma a comunicar essas ideias. Bom, quando a gente é chamado para escrever alguma coisa, seguindo a ideia do Neruda, né? A gente começa com uma letra maiúscula, e não esqueça do parágrafo, né? E no final você coloca um ponto final, você tem que colocar no meio as suas ideias. Ora, então a primeira pergunta que nós temos que fazer quando a gente quer escrever é quais são as nossas ideias, em outras palavras, quais são as nossas opiniões, o que a gente quer comunicar com isso, o que a gente pensa sobre determinado assunto. Às vezes a gente já sabe coisas, ou a gente pode reunir, sistematizar essas coisas que a gente sabe. Em outro ponto a gente não sabe ainda, mas a gente pode então buscar saber, ou seja, a gente pode fazer determinadas leituras, ouvir determinados argumentos de outras pessoas especialistas na área, ver pesquisas que já foram realizadas, tudo isso para que a gente possa ter ideias a serem comunicadas. Bom, isso posto, nós podíamos dizer que toda a escrita é um projeto de comunicação. E como todo projeto de comunicação, a escrita precisa de vamos dizer assim, de um certo desenvolvimento. A primeira coisa que eu acho que nós temos que descobrir quando a gente quer escrever é colocar no papel a ideia central que nós temos sobre determinado assunto. O que é que nós pensamos? Essa é a primeira coisa. Numa frase curta, limpa, sem muito, né, floreio, nós temos que ser capazes de dizer o que nós pensamos sobre este assunto, reunindo todas aquelas coisas que eu disse para vocês agora mesmo que é necessário. Por exemplo, se você for ver um filme, como que você poderia resumir esse filme numa frase? Qual é a frase central desse filme? Como você comunicaria este filme? No caso de um livro, como você poderia comunicar o que você aprendeu com esse livro numa única frase? Isso parece difícil, mas é um grande exercício para a gente começar a escrever. Eu diria até que a gente podia começar pensando, já que a gente às vezes tem muita dificuldade para começar a escrever, começando mesmo na estrutura de um projeto, já que escrever é um projeto de comunicação, todo projeto começa com um tema geral. O tema geral ele tem que ser discutido, ele tem que ser aprofundado. Por exemplo, resfriado. Resfriado é um tema geral. Quando alguém diz sobre resfriado o que você pensa, a gente tem que esmiuçar, a gente tem que delimitar melhor esse tema geral, torná-lo, portanto, aquilo que nas aulas de projeto nós chamamos de um tema específico. O tema específico, por exemplo, depois que eu faço várias perguntas sobre o resfriado, portanto, eu problematizo o que é o resfriado, eu poderia chegar à conclusão de que eu escolho determinadas nuances desse tema e vou dizer que, por exemplo, a minha pesquisa não é mais sobre resfriado, mas é sobre, sei lá, a eficácia do limão no combate aos resfriados. Depois de ter feito várias perguntas, ter tido várias ideias sobre o resfriado, eu chego à conclusão de que tem uma ideia que eu acho, para mim, fundamental. Essa ideia eu começo a escrever.
Depois de ter escrito essa ideia, eu poderia aproveitar esse esquema de projetos que, no geral, segue com a pergunta sobre o que você pensa sobre isto. Ou seja, o que vem depois é um desdobramento desta ideia central. O desdobramento tem a ver com o quê? O que tem a ver também com objetivo, com vamos dizer assim, o que a gente pretende com aquilo. Então, no geral, depois da primeira linha, você tenta mostrar o que você pretende com aquilo. Então, por exemplo, como é que eu formulo um objetivo? Um objetivo é sempre um verbo mais uma hipótese. A hipótese é a minha ideia, aquilo que eu quero comunicar. Por exemplo, que limão é eficaz no combate aos resfriados. Para tanto, eu tenho que explicar, por exemplo, o que é limão, o que é resfriado, e eu então, a partir daquela frase primeira, vou desenvolvendo o meu argumento de tal forma que eu faça perguntas do tipo o que, por quê, como. Essas 3 perguntinhas são muito importantes. O que, né? Quer dizer, minha ideia, o que eu preciso saber, o que eu quero comunicar. Depois, por quê? A coisa da justificativa. Por que eu penso, ou por que fulano pensa, ou por que é assim como eu acho que é. Eu estou comunicando uma ideia, não esqueça. Então, o porquê é assim. E por último, o como, ou seja, como eu cheguei a essa conclusão, ou como como o autor que eu li chegou a essa conclusão, ou como o filme lá, ou o livro tal, se desenvolveu. Ou seja, eu com essas 3 palavrinhas eu daria uma espécie de recheio para aquela ideia central que eu coloquei na primeira frase do meu texto. Eu acredito, gente, que com isso, se a gente praticar um pouco isso, nós vamos chegar a ter textos muito claros, muito transparentes e muito eficazes nisso que eu chamei aqui de a coisa mais importante da escrita, que é a comunicação de ideias. Eu acho que o Pablo Neruda, portanto, tem muita razão e nós todos podemos praticar isso aí no nosso dia a dia. Então, boa sorte, comunique bem, comunique suas ideias e desenvolva-as o melhor possível. Muito obrigado.